Oi, oi, pessoal, boa tarde, vamos chegando, sejam todos bem-vindos. Gi, saudade, bom te ver aqui. Quero saber se vocês já estão com o mate pronto. Muito bem, isso aí. Vamos lá, vou convidar, botar a Denise aqui. Dá pra me ver e me ouvir bem? Primeira vez que eu faço isso. Oi, oi, seja bem-vinda. Vamos lá, tô aguardando a Denise entrar pra gente poder começar. Quero saber se o mate tá pronto aí, né? Que eu já fiz o meu mate. Eu até vou colocar uma musiquinha aqui de fundo até a Denise entrar aqui pra gente poder começar. Bom, vamos aguardar a Denise entrar. Enquanto isso, a gente vai trocar aqui uma ideia, né? Vocês estão bem? Tudo certo? Eu anotei aqui as perguntas que eu coloquei na caixinha. Veio muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas mensagens positivas, né? Me apoiando nesse projeto, né? O Mate e um Respiro. Para quem não sabe, né? Eu tenho um filho, né? O Joaquim, ele tem 1 ano e 3 meses. Ó, a Denise tá pedindo aqui para entrar. Acho que vai dar. E aí eu me vi perdida na maternidade, sozinha aqui eu moro hoje em Gravataí. Me vi aqui sozinha e achei que esse projeto ia ser não só um acolhimento para mim, mas quanto para outras mães que vivem essa realidade, né, de não ter rede de apoio, né? Então, Mate um Respiro vem para acolher. Oi, Denise. Oi. Deixa eu Oi, tentar. oi. Tá de ponta cabeça. Vai ser melhor. E agora? É, tá de ladinho. Senhor, deixa eu me acertar.
Além de ser uma live de inauguração, é umas boas-vindas à tecnologia, né? Porque eu não sou desse mundo virtual, né? Tô aprendendo, sempre em constante evolução. A Denise também tá aprendendo, pelo jeito, a mexer na tecnologia. Mas, como eu ia contando, a live de hoje é para ser um abraço. Então, assim, se tu tiver alguma pergunta que tu não conseguiu fazer na caixinha, que tu quiser ir perguntando aqui, que a gente vai poder abordar, eu já tenho tema para a próxima live, que é terça que vem. Então, quem quiser ir perguntando, pode ir perguntando. Que é assim que a Denise conseguir entrar, a gente começa. Acho que agora vai. Ah, melhorou. Melhorou, o namorado se nega a tomar pílula Melhorei? desde o seguinte, Melhorou? não quero filhos, o que fazer? Você não tem como. Peraí. Oi, Jéssica, tá me escutando? Eu tô te escutando, mas eu não tô te vendo. Oxi, oxi. Bom, mas eu tô te escutando. E agora? Consegue me ver? Não. Meu Deus. Vocês estão vendo a Denise? Coloca aqui pra mim, por favor, se vocês estão vendo a Denise, porque eu não tô vendo ela. Então tá, o problema é que comigo mesmo. A Evelyn disse que tá vendo nós duas, então tá tudo certo. Desculpa, cheguei agora. Tava tentando me adaptar aqui com meus tecnológicos. Eu contei que nós não éramos muito tecnológicas. Muito prazer. Muito obrigada, Jéssica, pelo convite. Acho que esse momento semanal vai ser muito importante para nós. Vai. Muito importante para todas nós. Essa troca é importante. Eu acho que seria a nossa terapia semanal. Vamos entender assim? Vamos. Vamos uma terapia de grupo? Ótimo. Ótimo. Eu fico muito, muito feliz mesmo. Obrigada. Bom, a Denise, ela foi minha colega da faculdade, né? A gente estudou desde o primeiro semestre juntas e seguimos aí pós-formadas, sempre juntos, trocando ideias. Nós duas seguimos o mesmo caminho de especialização, né? Fomos para avaliação psicológica, para área infantil. E aí, com a questão da maternidade, eu precisei migrar, né? Para atendimento online. Eu tive que parar de atender o público infantil e ir para o público mais adolescente, adulto. Então, a maternidade, ela me transformou. E acredito que a maternidade também tenha te transformado também, né, Denise? Então, a Denise, ela é mãe, ela é psicóloga, ela é mãe, ela tem 4 filhos, né? Quer contar um pouquinho da tua história, Claro. Denise? Claro. Então, eu tenho 4 filhos, né? Eu fui mãe com quase 18 anos. Então, eu tive a Isadora com 17, que é a minha filha mais velha. Hoje ela tá com 23. Depois da Isa, eu tive o Lucas, que hoje está com 15 anos. Tive o Pedro, que está com 10. O Pedro é autista. E depois a Marcela, que está fazendo 5 anos na quinta-feira. Então é uma escadona, na verdade, né? Uma diferença de idade bem grande entre eles. Então eu tive que estar sempre recomeçando. E em várias fases da minha vida eu fui mãe. Então, e todas elas tiveram as suas dificuldades. Eu diria que hoje é mais tranquilo, mas aí tenho a dificuldade de estar trabalhando intensamente, que eu diria que é o meu momento de brilhar da minha vida, da minha carreira. E aí eu tenho a Marcela, e eu tenho o Pedro, o Lucas é bem tranquilo, né? É um filho muito tranquilo, o que também às vezes se preocupa, né? Essa tranquilidade demais. Então, não foi fácil. A maternidade não é fácil. E a sobrecarga acaba caindo sempre na mulher. Então, a mulher precisa normalmente carregar essa bagagem sozinha.
mesmo tendo o pai presente, enfim, normalmente é a mulher que tem que dar conta e é cobrada por isso, e é julgada por isso. Se tu não trabalha, tu é julgada. Se tu trabalha, tu é julgada. Não é muito fácil, é bem difícil. É, além disso, né, Denise, acho que seria interessante tu contar um pouquinho, porque a diferença de idade dos teus filhos é bem significativa, né, da Isa e da Marcela, e níveis de maturidade também, né? Até na caixinha de perguntas tem muitas dúvidas sobre irmãos, como que lida com mais filhos, quais os sentimentos. Se tu quiser contar, assim, como é que tu te sentiu na primeira gestação para a última, assim, qual a diferença que tu sentiu, assim, em questão de maturidade, né, não de sentimento. Claro. Então, claro, tudo assim, tudo. Aqui é um compartilhamento total. Então, claro que ser mãe adolescente é muito difícil e quem passa por esse momento sabe. Então, eu tinha muitos medos. Eu tinha muitos medos. Medo de não dar conta. Claro que isso eu acho que é um medo que normalmente acontece. O medo de não ter uma casa. Eu pensava, meu Deus, onde é que eu vou levar minha filha para morar? E eu queria muito fazer faculdade naquela época. E se eu não consegui mais estudar. E se eu não conseguir ter com quem cuide dela para eu trabalhar? E o julgamento, né? Hoje eu tenho 41 anos. Vamos imaginar que há 23 anos atrás, né? O julgamento ainda existe, mas era muito mais pesado, imagina. Então foi muito difícil, eu tinha muitos medos, muita ansiedade, era um desespero. Na verdade, não era medo, era desespero. Ser mãe adolescente é muito desesperador. As redes de apoio acabam se tornando meio frágeis. Assim. Eu tinha minha mãe, meu pai, graças a Deus, eles são maravilhosos. Me aceitaram bem, aceitaram a situação muito bem, me acolheram, nunca me cobraram, assim, tu tem que sair de casa. Essa cobrança era mais minha do que deles, eles nunca me cobraram isso. Mas eu saí de casa com 20 anos com a Isa, fui trabalhar, fui morar com ela, então eu carreguei ela embaixo do braço, ela sempre esteve sempre comigo. A Isa casou no ano passado, então ela é estudante de fisioterapia hoje, vai se formar no que vem. Então eu me sinto, eu tenho muito orgulho, assim, eu penso, nossa, acho que fiz um bom trabalho, deu tudo certo, está dando tudo certo. E aí depois o Lucas eu tive com 26 anos, então o Lucas já foi planejado, foi num outro momento, eu estava casada, então foi num momento que eu queria ter um outro filho. 26 anos, eu tinha estabilidade, né, estava trabalhando, estava tudo bem. Claro que a minha vida sempre se transformou muito e ao longo, de repente, das nossas conversas eu vou contar tudo para vocês. São muitas coisas. Então, eu tive o Lucas foi muito tranquilo. Tá tudo certo, foi planejado, então foi desejado. Não que a Isa não fosse, mas eu passei mais tempo da minha gestação da Isa chorando do que curtindo a gestação. E não era um chorar de não querer, era um chorar de desespero. O que é que eu vou fazer agora? Porque eu estava terminando o ensino médio. Eu queria fazer faculdade. E aí, na minha cabeça, eu nunca ia conseguir. Porque era isso que eu pensava. E se nós tivermos mães, adolescentes que já passaram por isso, de repente vão se identificar, que a gente pensa, nossa, eu não vou conseguir. E com o Lucas já foi diferente. Eu já estava estudando, estava fazendo faculdade. Naquela época, com 26 anos, eu tive o Lucas. E aí depois do Lucas, meu casamento entrou em crise, estava no fim do casamento e eu gerei o Pedro, né? Também foi uma gestação difícil, foi outro momento da minha vida, onde tu desce, sabe, quando a roda gigante dá aquela volta e tu tá lá embaixo, e era um momento que não estava legal, e ele veio para trazer luz, assim, porque ele é um iluminado. O Pedro é incrível, incrível. E eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé, então eu vou falar muito em Deus aqui durante nossas conversas. Então eu acredito que Deus faz tudo com propósito, né? Então o Pedro veio com um propósito na minha vida. Então, hoje eu trabalho com autistas, eu amo trabalhar com eles, e aí eu consigo, acho, acolher melhor as mães, porque eu vivo esses lados todos. E antes de ser psicóloga, eu também fui professora, então eu entendo as professoras, eu entendo a mãe, eu entendo o autista, e a gente vai se entendendo ali. Então, o Pedro é incrível, é meu raio de sol.
Porque ele é alegre, ele é divertido, ele não mente, então tudo fica engraçado, né? Só quem convive com o autista sabe disso, porque eles são muito divertidos. E a Marcela chegou agora com um momento de vida mais estável, onde eu estou formada, onde eu tenho estabilidade profissional, afetiva, né? Onde já tenho casa, tem carro, então tem tudo, tá tudo certo, não tem que correr tanto atrás. Então aí também que mora o perigo, porque daí eu acho que a gente conversou um pouco sobre isso, né, antes. Aí tem um perigo bem sério, porque daí a gente acaba sendo permissivo demais, e eu percebo que existe uma permissividade aí com a Marcela. A Marcela é a caçula legítima, original, assim. Eu vou dar um exemplo, ontem cheguei em casa, que ela odeia ir pra escola, e ela disse assim pra mim de manhã, ai mãe, eu acho que a minha garganta tá arranhando hoje, não vou poder ir pra escola. Eu digo, não acredito que a garganta tá tão ruim assim. Tá péssima, mãe. Oh, ai, tá doendo a minha garganta. Digo, ai, coitadinha, não vai poder ir pra escola. Tá, não foi pra escola, porque eu sabia que ela tava, né? Ela tá no pré-1. Cheguei de noite em casa e perguntei assim, aí minha filha, e ela toda alegrinha lá, conversando, me contando várias histórias, arrumando um pão, porque ela é super independente dela. Tava arrumando o pãozinho dela e eu ali na cozinha. E eu falei, e aí, filha, melhorou hoje? Ai, mãe, deixa eu te contar. Minha garganta parece que piorou. Amanhã eu também não vou poder ir pra escola. Eu digo, não, mas amanhã tua garganta vai ter que estar boa. Amanhã vai ter que estar, ó, 10 que amanhã tu vai pra escola. Então ela também é muito divertida, mas é aquele cuidado. Eu percebo que a gente é um pouco permissivo com ela. Temos que ter esses cuidados. Acho que toda a fase da maternidade requer desafios, são desafios diferentes em cada fase, né? E as pessoas dizem, né? Eu que sou mãe de primeira viagem, tenho só o Joaquim, vem com um peso muito grande dos palpites, né? E aí dizem, se tu tiver outra, tu vai ver, vai ser mais tranquilo. Não vai ser, porque é outra criança, é outra personalidade. Aí eu vou ter dois, as situações vão ser diferentes, né? Exatamente. Eu lembro que meus filhos, eu criei eles com técnicas não violentas. Que algumas pessoas hoje podem dizer que é mimimi, mas não é. Então, a gente sempre se respeitou muito, que é o que eu sempre deixo muito claro. O que são técnicas não violentas? Eu converso, eu acolho, eu deixo eles expressar o que eles estão sentindo, a opinião deles, o desejo deles. Nem sempre eu concordo, mas eu normalmente respeito. Então, eu faço eles pensar sobre aquilo que eles estão pensando, aquilo que eles estão fazendo. Exemplo assim, filho, tá gritando por quê? Ninguém tá gritando aqui. A gente não grita porque tá gritando. Sabe? Fazer eles reconhecerem aquele momento. Em alguns momentos, na época da Isa, né? Eu escutava algumas pessoas dizer assim, tem que dar uma tunda nessa guria. Ela falta laço, porque a Isa tinha uma questão que era assim. Foi crise de ansiedade na adolescência, normal, ok. Né? A gente precisa entender que adolescentes sofrem de ansiedade. Só que ela fazia assim, ela passava mal na escola. Então ela ficava tonta e desmaiava, e tinha crise de ansiedade. E aí, toda hora, sempre que tinha recreio, eu era chamada, porque a Isadora estava passando mal. E eu escutava isso, dá uma surra que passa, isso é frescura. Não é frescura. Eu tenho outro olhar, alguma coisa não tá legal, alguma coisa tá errada. Foi quando nós conhecemos a terapia, a Isa tinha 10 anos de idade. Só que, além disso, eu fui revirar a Isadora do avesso, e aí eu descobri que ela tinha uma inflamação no labirinto, que tinha uma ligação, eu não sei, não sou médica nessa área, óbvio. Então, quando ela via as pessoas se cruzarem na hora do recreio, aquele corre de criança, ela desmaiava, ela ficava tonta, ela caía. Então, não era frescura, não era bobagem. Então, olhar para os nossos filhos com carinho ajuda muito nessa relação. Entender que não é frescura. Se eles estão se queixando de alguma coisa, se eles estão ali te avisando que não tá legal, e não dá bola para os julgamentos, porque senão, se a gente der bola para o que os outros estão falando, se a gente levar em consideração a opinião dos outros, a gente vai viver a vida dos outros e não a nossa, e não a dos nossos filhos. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Nós, mulheres, mães, que a mulher é julgada o tempo inteiro. O tempo inteiro.
O tempo inteiro. É, assim, a nossa live, né, é um abraço na maternidade. Então a gente vai ir falando sobre todos os assuntos ao mesmo tempo, né? Mas assim, descobri que tô grávida, né? E agora vem toda aquela preocupação. E agora? O que fazer? Como cuidar? O que é? Vem esse misto de informação agora, porque tem aquele que diz, olha, é ideal que tu não faça uma comunicação violenta com a criança. Não, você não pode fazer uma comunicação violenta. Não, você tem que fazer uma comunicação violenta porque a criança precisa de limites. Então tem os dois mundos, a tua família, teus amigos, a tua realidade, a tua médica, aquilo que tu tá lendo, aquilo que tu tá buscando. Vem um universo de informações, né? E uma das perguntas aqui que mais veio é como lidar com os palpites durante a minha gestação? Veio muito essa pergunta. E assim, tem que ver no que tu acredita, né? Acho que a gente tem que fazer isso muito, ter esse recurso muito forte. No que tu acredita? O que tu acha que é importante para ti? Na psicologia, a gente fala muito sobre criação de vínculo, quebrar ciclos, né? Denise, vai me ajudando se eu falhar aqui na minha memória. Porque essa é uma falha da gestação. A memória, ela acaba de fato. Né? Durante a gestação, a gente começa a ter falhas. Ah, esqueci o que eu vim buscar aqui, não sei o que eu vim buscar. E no pós-parto, isso fica com muita força, né? Seguidamente, eu esqueço as coisas. E então, assim, eu tenho que quebrar ciclos, mas o que é quebrar o ciclo, né? É entender o que é importante para mim, né? Eu, enquanto mãe, o que eu acho que é importante passar para o meu filho? Vai ter coisas legais que eu aprendi na minha infância, que a minha mãe me ensinou, que são os valores, os princípios, isso eu vou querer passar para o meu filho. Mas é uma questão de sentimentos que vão ser diferentes, é aí que a gente quebra o ciclo, né? E aí, mas o que eu faço com os palpites? Tu vai escutar, mas tu vai pegar para ti só aquilo que tu achar que é importante. O que tu achar que não é importante para ti, tu vai deixar passar. Por muito tempo, né, durante a minha gestação, eu sofri muito com os palpites das coisas que as pessoas me diziam. Muito mais depois no pós-parto, né? Porque eu tava aqui sozinha. Muito palpite furado e muito palpite legal, mas muito mais palpite furado, palpites que magoam, né? Então a gente tem que aprender a filtrar. Tu não vai ser mal educada e ficar respondendo todo mundo, né? Mas tu pode escolher o que é que tu vai escutar ou não, né, Denise? Tu deve ter muitos palpites, né? Com 4 gestações diferentes. Muitos. Muitos, mas é justamente isso, filtrar. Tu não vai ficar respondendo todo mundo, mas filtrar. Entender que aquilo que não é importante para mim, eu não vou levar adiante. E algumas coisas falam mais do outro do que sobre ti. Então, aquilo que o outro fala, às vezes é dele. E deixa com ele, a gente segue, a gente escuta, concorda. Eu, pelo menos, faço sempre assim, concorda. Não, pois é, vamos repensar isso. Vou pensar. De repente tu tem razão. Mas levar isso para o coração, não, nem pensar. E isso acontece muito, eu acredito que em relação a parto, né? Porque daí cada mulher tem a sua experiência. E aí algumas, elas costumam ser muito cruéis em relação. Mas eu quero normal. Mas o parto normal é horrível, tu vai ficar lá muitas horas, tu vai passar trabalho, porque depois, né, um horror. Outras querem cesárea. Não, mas a cesárea é péssima, mas ficar louca de dor, tu vai ficar ali remendar. Gente, nenhuma das duas coisas são tão horríveis assim. Nenhuma das duas coisas. Tá tudo certo. O parto normal é ótimo. Eu tive 2 normal, 2 cesáreas. Tá tudo certo. Você vai se recuperar bem nas duas. Isso depende de como é que tu quer enfrentar esse momento do parto. Mas as pessoas sempre trazem coisas trágicas, horríveis a respeito das tuas escolhas, né? Mas acredito que a gente tem que pensar muito assim no que eu idealizo, né? Porque a gente tem que ver assim, eu escuto muitos relatos de mães assim que idealizaram o parto, idealizaram a gestação, idealizaram o corpo e na realidade foi diferente. Idealizei ter o parto normal e na hora não tive.
idealizei amamentar e não consegui. E aí vem um sofrimento, né? Na minha gestação, eu tinha muito claro de que não importava o parto, a via de parto, ele ia nascer de qualquer jeito, né? Então, eu tinha isso muito tranquilo comigo. Mas mesmo assim, no dia do meu parto, porque eu fui na consulta com a minha obstetra no dia e ela disse: amanhã tu vai fazer uma cesárea. Assim. E eu entrei em desespero, porque ia ser de um dia para o outro, assim. Mas não pelo medo da cesárea, mas por tudo ia mudar de um dia para o outro. Eu ia deixar de ser só a Jéssica, a filha mais nova, eu ia ser a mãe agora, de fato, né? Então, ainda bem que eu tenho a minha terapia, né? O psicólogo é maravilhoso, porque senão eu não sei como que ia ser, eu entrei em desespero. Então, assim, por mais tranquila que eu estivesse, é um momento de preocupação, é um momento único. Então, os palpites, eles vão vir. Mas se tu estiver segura com aquilo que tu acredita, vai se tornar um pouco mais leve. E como que eu vou ter essa segurança, né? Qual que dica que a gente pode dar, Denise, para trazer essa segurança? Buscar informação, conversar com pessoas da tua confiança, pessoas que tu possa falar sem ter um julgamento, fazer terapia, né? Estar com a terapia em dia, né? Isso é muito importante durante a gestação, até porque tem muitos hormônios aí trabalhando, né? A terapia dá um suporte necessário. Eu diria que a terapia é indispensável nesse momento, porque ela vai te preparar com aquele ser que vai chegar, com o momento da tua vida tua vida vai mudar. Vai mudar. Então, a terapia vai te preparando para tudo isso, para te fazer esse enfrentamento de uma maneira mais gostosa. E, de repente, conseguir até direcionar mais aquelas emoções legais, gostosas, né? Conseguir tirar o máximo proveito delas. Então, a terapia, eu diria que é indispensável nesse momento. Quando eu tive a Isa, não tive essa oportunidade. Uhum. Mas nos outros, sim. E eu vou dizer que foi sensacional. Fez muita diferença. Faz muita diferença. E a importância, e a gente tem que lembrar também, durante a gestação, da importância do desacelerar, né? Porque tem muitas gestações que são tranquilas. Eu, por exemplo, tive uma gestação super tranquila, não sentia nada, estava super de boa, gestação inteira, e trabalhei até as 38 semanas e ganhei Joaquim com 39. Então, assim, tem mães que a gestação passa voando e tu nem vê. Então, assim, para poder dar uma desacelerada, curtir a gestação, curtir a barriga, curtir esse processo, investir em coisas que dão prazeres, né? Em pequenos prazeres que a mãe tem que manter, né? Eu acho que são dicas importantes para as gestantes que estão aqui assistindo, que vão assistir, de ter esses recursos, né? Os palpites, eles vão vir, eles vão se intensificar, eles não vão parar, porque as pessoas são sem limites. Mas a gente tem que lembrar que nós somos seres biopsicossociais, então, assim, nós somos sociáveis. Então, as pessoas acham que têm o direito de falar com a gente, assim, dar dicas, dar ideias. Quando vê tá falando da sua vida e tá falando de uma tragédia, porque sempre tem uma tragédia para contar, o que aconteceu com a fulana, com a beltrana, mas tu tem que sempre resgatar a tua memória, o teu pensamento, né? Que realidade que eu tô vivendo? Tô vivendo a realidade dessa pessoa ou a minha? Aconteceu com ela, mas talvez não vá acontecer comigo, né? Muito Daí é uma dúvida que eu levo para o médico, eu levo para o profissional que está me atendendo. Eu ia falar sobre isso. Confiar no médico que tá te atendendo. Isso é muito importante. Tu confiar no profissional que te acompanha. Porque ele vai te direcionar também. Se tu chegar para ele e dizer assim, eu quero ter um parto normal, ele vai te acompanhar para isso. Se ele achar que não, ele vai te falar, olha, melhor não. Em algum momento ele vai te dizer que não. E aí tu precisa confiar muito nele. E saber que... Mas aí a gente tem que lembrar também que quem está no SUS, quando chega na hora do parto, às vezes o médico que acompanhou todo o pré-natal não tá lá na hora. Tem isso. E aí a gente tem que lembrar quem é que vai me acompanhar no meu parto? É minha mãe? É minha irmã? É meu marido? É o namorado? Quem é que vai estar comigo no meu parto? Essa pessoa que estará contigo no teu parto, ela tem que saber tudo que tu quer. Tudo que tu quer. Eu quero parto normal, eu quero a cesárea, eu quero induzir, não quero induzir.
eu quero ficar com acompanhante, o que tu quer? Essa pessoa precisa saber tudo ali, né? E é muito interessante, né? Quem tá na finaleira para ganhar um bebê é ter uma consulta com o pediatra, né? Uma consulta de pré-natal para as orientações do que vai acontecer com o bebê no hospital. Porque tu, mãe, né? Se tu faz cesárea, que foi o meu caso, tu fica alienada do mundo, porque tu tá lá, tu não pode te mexer. Então, assim, o bebê tá lá fazendo exame, fazendo vacina, fazendo não sei o que, e tu não tá vendo. Mas tu já sabe o que vai acontecer antes, te dá uma segurança e tu fica tranquila, que tu sabe o que tá acontecendo. Porque o não saber o que tá acontecendo, isso gera um desespero. Sim, exatamente isso. Concordo contigo. A gente precisa sempre passar para e procurar ter do teu lado alguém que tu confie muito, que te passe essa segurança, que tu sabe que vai estar do teu lado, que vai estar te assistindo, que vai te ajudar com o bebê no pós-parto, porque ali no hospital tu vai precisar de assistência, né? Ter alguém ali do teu lado. Então, estar munida de informações, e nós vivemos num mundo muito tecnológico, nós temos todas as informações na nossa mão. Então, buscar informações de fontes seguras, né? Claro. Buscar informações, conversar com profissionais. Está nos lembrando que existe um plano de parto, inclusive se tu colocar no Google plano de parto, tem formulários que tu pode baixar e tu pode imprimir em casa e preenche ali a mão, tudo que tu quer. Tem uns que só assinala o que tu quer, entrega para essa pessoa que vai te acompanhar, né? Ela colocou que o plano de parto ajuda também, trazendo mais segurança e confiança, mesmo que na hora possa ocorrer de forma totalmente diferente conforme as circunstâncias. Porque pode acontecer de na hora mudar, né? Tá esperando um parto natural e quando vê, tu vai ter que ir pra cesárea por algum motivo que aconteceu ali no momento. Mas tu tem aquele plano de parto das coisas que tu quer, que são importantes pra ti. E acho importante tu ter. Eu fiz meu plano de parto mesmo que foi cesárea. Eu sabia que poderia ter cesárea no meu caso e eu tinha um plano de parto. Porque aquilo me trazia segurança. A gente tem que ter recurso de segurança, né? Sempre. Claro, isso é a previsibilidade, a gente precisa disso para acalmar o coração, para não ficar tão ansioso, para não sofrer. A criança nasceu e agora? Pois é, e agora? E agora, menina? Quem é que vai cuidar de ti? Porque tu precisa ser cuidada, né? Aqui eu recebi uma mensagem assim: eu preciso ter alguém para me ajudar em casa? Sim, sim. Eu poderia dizer sim e não, mas sim. Por quê? Tu vai estar com alguém, tu tem um companheiro, um namorado, uma namorada, enfim, tu tem um companheiro, alguém contigo, ele vai te ajudar em algumas coisas, mas vai ter outras necessidades que tu precisa ter alguém que já passou por isso para te ajudar. Eu digo por experiência. Eu achei que eu não precisava de ninguém, que eu daria conta sozinha, mas quando a minha mãe estava aqui, ela me oferecia um copo de água sem eu pedir, ela fazia o mingau sem eu pedir. Ela vinha com a bolsinha quente porque o peito empedrava. Então, assim, são recursos que a gente tem que ter. Mas eu não me dou com a minha sogra e ela vai vir aqui e vai comigo. Não vai. Ela não vai. Tu vai dizer pra ela assim, olha, obrigada, mas dessa vez eu quero que a minha irmã fique comigo, a minha amiga fique comigo. Minha comadre. Qualquer pessoa que seja da tua confiança, que tu goste, não alguém que tu tenha pouca afinidade, porque é um momento muito particular, né? Assim como tu pode fazer uma cesárea e ficar super bem, tu pode fazer uma cesárea e ficar muito mal. Mal, eu digo, de sentir dor, de ser desconfortável. Assim como tu pode ter um parto normal e colocar uma calça jeans no outro dia e a vida seguir, como tu pode ter um parto normal e tu sentir muitas dores, né? Ter lacerações e, enfim, ser bem desconfortável. Então é importante ter alguém ali para te dar uma ajuda. Então que seja alguém da tua confiança. Então se tu puder ter alguém que tu confie, que tu tenha afinidade, melhor. Tenha alguém para te ajudar. Mas alguém que tu goste, por favor. Denise, tu teve rede de apoio, Denise, no teu pós-parto? Eu tive a minha mãe também, graças a Deus. Eu sei que nem todo mundo pode ter esse privilégio, mas eu tive a minha mãe, felizmente, assim,
que é maravilhosa. E quando eu tive a Marcela, agora por último, eu tive a minha filha, a Isadora, que daí ela já era maior de idade. Ai, minha filha já estava maior de idade. Então ela me ajudou e a Isa sempre foi meu braço direito, assim, a gente sempre se deu muito bem. Então ela estava ali do meu lado, e a Marcela e ela são muito próximas, assim. A Marcela é apaixonada por ela, por essa irmã, né, que poderia ser mãe dela, imagina. Então, com a Marcela eu tive a Isa, e nos outros eu tive a minha mãe também do meu lado, mas eu não vou mentir, assim, ó, que nesse momento do pós-parto, vai ter momentos em que tu não vai querer ver ninguém, e eu não me sentia culpada, eu fechava a janela, eu lembro que as pessoas batiam lá na frente da minha casa, me chamavam, gritavam, queriam ver o bebê, tipo, eu tava recém 2 dias de parida, gente, eu não queria ver ninguém. Eu ficava trancada em casa. O Pedro nasceu em fevereiro, foi um ano muito quente. Ele nasceu no dia 4 de fevereiro. Era um calor insuportável, eu trancada dentro de casa, todas as janelas fechadas, porta fechada, tipo, não tem ninguém. O carro tava na garagem, tudo certo. As pessoas gritavam lá na frente, eu nem tchum. Fazia que eu não tava escutando. Porque eu não queria ver ninguém. E é super normal. Depois do parto, tu não querer ver ninguém. Tá tudo certo, tudo bem. E as pessoas precisam entender isso também. Que depois do parto, a mulher precisa de um momento para se conectar, para se achar, para se conectar com o bebê, para vincular. É um momento que não é tão simples nem fácil e não dá para romantizar esse período. Na verdade não dá pra romantizar nada, né? No meu caso, antes de sair do hospital, a médica me apavorou dizendo que eu não poderia receber visita. Eu não poderia receber visita. Então eu cheguei em casa na quinta, no sábado, as pessoas queriam vir ver o Joaquim. E eu tinha que dizer não. Quanto aquilo foi difícil pra mim falar para as pessoas que eu gosto muito de que elas não poderiam vir me ver. Aquilo foi assim, ó, de me arrebentar. Daí eu recorri a uma mãe, amiga, que ela recém tinha passado por isso, e ela me disse, não, tu vai dizer não para as pessoas, e é isso aí, se as pessoas quando quiserem continuar tua amiga, se quiser gostar de ti, que continue, mas tu vai dizer não. Então, assim, eu precisei de alguém para reforçar aquilo em mim, assim, ó, não vai deixar ninguém vir aqui te ver. Mas eu queria ver pessoas naquele momento. Ao mesmo tempo que eu queria a casa cheia, eu queria a casa vazia. Ao mesmo tempo que eu queria as pessoas ali comigo, eu não queria que ninguém pegasse o bebê. Porque o bebê era meu. Então, assim... E ao mesmo tempo eu queria que as pessoas pegassem para poder respirar. Dá para entender uma mãe assim? Dá, né? Porque a gente fica num boom emocional muito louco. Então, assim, é uma ambivalência de sentimentos o tempo inteiro. De que eu quero, mas eu não quero. Eu quero a casa cheia, mas eu não consigo me levantar. Eu quero fazer as coisas, mas eu tenho dor. Eu quero que pegue meu filho, mas eu não quero que pegue meu filho. A gente fica nesse. Eu fiquei nesse, meu filho único, né? Mas, assim, se isso é normal, eu considero que sim. Porque quando a gente tem o bebê, a gente libera os hormônios, né, de ocitocina, que é conhecido como hormônio do amor. Então tu fica ali, ó, encantada, realizada, não tem nada no mundo mais perfeito do que aquele bebê, né, do que aquela tua vida ali. Por mais que tu sinta dor, por mais que seja horrível, ou às vezes não é nada disso, né? Às vezes é lindo, mas assim, tu fica nessa loucura de sentimentos. E aí daqui a pouco tu tá muito feliz, daqui a pouco tu tá muito triste. Fica numa tristeza profunda. Né, Denise? Tu passou por isso? Porque eu passei. Eu acredito que depois que o parto, que ali, a gestação do Pedro, que das 4 foi a mais difícil para mim. Eu tive essa mistura de sentimentos muito forte durante a gestação e depois do parto também. O Pedro foi a minha gestação mais difícil. Bom, é difícil falar assim. Então, porque eu estava me separando, né, na época do pai deles, não estava sofrendo por essa separação de maneira nenhuma. Eu acho que eu estava sofrendo porque eu queria ter se separado antes. E acabei, né, enfim. Então eu passei aquela tristeza e ao mesmo tempo eu amava aquela barriga, eu amava aquele bebê, mas eu não queria estar passando por aquele momento. Foi um momento realmente muito difícil, assim.
de não ter possibilidade financeira de fazer o enxoval do bebê. E aí, não, é muito difícil eu descrever tudo aquilo que eu estava sentindo naquele momento. Só que quando ele nasceu, eu me tomei de uma força gigantesca, assim, que é o amor, né? Então, e aí eu lembro que aquele bebê era. Não sei, eu acredito muito na questão instintiva. A mulher tem também né? Nós somos animais. Então eu protegia aquele bebê como eu não protegi nenhum outro. Desde que o Pedro nasceu, eu não queria largar aquele bebê. Pai, eu amo todos os meus filhos. Eu sou louca de amor por eles. E o Pedro é autista. E aí vai entender isso. É como se desde sempre eu tivesse percebido que alguma coisa naquele filhote seria peculiar. Alguma coisa tinha ali naquele bebê. E eu não. E foi assim, eu acho que até, sei lá, até os 6 meses. Quando eu bati o olho, eu falei, não, alguma coisa tá errada nesse bebê. Cara, ele não olha no meu olho, ele não ri, ele não faz bichinho pra mim. Ele só chora, ele chora o tempo inteiro, nada acalma ele. O meu colo não acalma ele. E eu sofria muito, porque todos os meus filhos se aconchegavam no meu colo e eu era calmaria deles. Tipo, peguei, mamãe acalmou, daí eu parou de chorar. Tá aqui com a mãe, parou de chorar. O Pedro não parava de chorar nunca. Então era um sofrimento. Nossa, gente, não sei se tem alguma mãe atípica aí. Se tivesse, pronuncie. Me contem, nos contem aí como é que foi. Mas com o Pedro foi muito louco, assim, esse mix de emoções. Desde a hora do parto, que eu vou contar pra vocês que o Pedro nasceu na ambulância do pedágio. Ele resolveu que ele queria nascer, assim. Tipo, eu tive uma contração à meia-noite, primeira contração à meia-noite. Meia-noite e 10 eu tive a segunda, meia-noite e 20 eu tive a terceira. E aí eu liguei pra minha médica e falei, olha, tô tendo contração de 10 em 10 minutos. Eu tive 13 e foram de 10 em 10 minutos. Eu não tive nada antes. E ela disse, vem pra Porto Alegre, eu moro em Arroio dos Ratos. E eu tinha planejado ganhar o Pedro no Moinhos. E ela disse, eu estou de plantão no Mãe de Deus, tu vem pra cá. Digo, que legal. E agora eu planejei um caminho naquela hora. Liguei pro meu pai, né? Daí quando nós saímos, eu não sei se alguém conhece a região, quando eu saí para ir para Porto Alegre, saímos a 290, meu pai disse, quem sabe a gente vai a São Jerônimo, que é aqui pertinho, fica 15 minutos daqui. Falei, não, vai dar tempo. Que deu tempo nada. Quando eu cheguei no pedágio, Pedro nasceu. Pedro nasceu daquele jeito, assim, machucando, né? Porque daí, aquela coisa. E aí, nós não sabíamos o que fazer naquela hora, eu e minha mãe. Então, minha mãe segurou ele dentro da ambulância, não me deu ele em nenhum momento. E eu, desesperada, eu dizia, me dá meu filho aqui. E ela dizia, não, eu vou segurar. Ninguém enrolou ele em nada, porque nós não estávamos preparados para aquele momento. Ninguém atinou abrir a bolsa, pegar uma mantinha, enrolar. Então, o Pedro ficou 40 minutos descoberto até chegar no hospital. E aí, quando chegaram no hospital, tava todo mundo esperando, juntaram o Pedro, levaram para a estufinha lá, porque ele tinha perdido temperatura. Eu não vi ele, e aí eu fiz o maior fiasco que vocês podem imaginar no hospital, que até hoje eu fico pensando, não era eu. Não é possível que eu fiz isso. Não, eu fiz um griteiro, eu gritava assim, eu quero meu filho, vocês vão roubar meu filho, mãe, vai ver meu filho. E enquanto elas não trouxeram, e a médica veio, conversou comigo, a equipe veio, conversou comigo, calma, calma, ele tá ali, né? Ele perdeu temperatura, a gente precisa fazer alguns exames, porque ele ficou muito tempo preso pelo portão, depois de ter nascido, então ele precisa. E eu, não, você está mentindo pra mim, vocês vão roubar meu filho. Olha que ideia. E eu gritei tanto que eles tiveram que trazer o Pedro pra mim, pra eu sossegar. Que bom Sabe? que você gritou. Não, eles foram maravilhosos. Então, né, pra mãe ali, e naquele momento eu era um bicho, é assim que eu me vejo hoje, assim, eu era um animal, uma fêmea, que né, teve seu filhote, e eu tava desesperada. E eles trouxeram, e foi onde eu me acalmei, eu consegui me acalmar, mas hoje eu fico pensando, eu digo, não acredito que eu fiz isso. Não era eu. Mas sim, era eu. Era eu mesma. Era a tua versão mãe, viu só? E é muito doido, isso tudo acontece
com todas nós. Eu acho essa coisa muito doida, assim, a maternidade é muito doida. Até se alguém quiser contar algum relato, assim, desse vulcão em erupção que é a maternidade, quando acontece isso, né? Eu acho que, Denise, que bom que tu fez esse griteiro, que bom que as pessoas te ouviram e te atenderam, né? Porque eu acho que se tu não tivesse feito esse griteiro todo, talvez eles estariam tranquilos, né? Com teu filho longe. Porque é um protocolo que eles seguem, enfim. E a gente tem que entender que o hospital, às vezes, não tem esse olhar humanizado para a mãe, né? Mas que bom que tu agiu, que bom que tu te pronunciou. E as mães passam muito por isso, né? E é por isso que eu falei lá atrás, né? A importância do plano de parto, a importância de ter um companheiro que te dê o respaldo, que te dê uma ajuda, né? Se a tua mãe que estava ali contigo, né, te desse essa segurança, olha, eu vou lá ver o que está acontecendo e viesse te dar uma notícia, tu não estaria em desespero, né? Não, mas a mãe fazia isso, Jéssica, mas não adiantava. Ai, coitadinha. Ai, tadinha da minha mãe, ela é maravilhosa. Mas ela ia lá correndo, eu lembro que ela saía correndo e daqui a pouco ela falava, tá tudo bem, calma. E eu digo, não, eu quero meu filho! Coisas da maternidade. Mas eu fui bem atendida, eles foram muito carinhosos, assim, comigo, com o Pedro todo. Né? O hospital foi muito, muito bacana na época. Hoje o Pedro tem 10 anos. Mas, e eu fico sempre pensando nisso, sabe? São tantas coisas que eu senti durante a gestação dele, principalmente, que do Pedro, da Isa eu só chorei, ok? Né? Se eu parar para lembrar da minha gestação, eu chorei a gestação inteira, porque eu pensava, meu Deus, uma adolescente com filho, o que eu vou fazer da minha vida? O Lucas não, foi tudo tranquilo, né? Eu cuidava daquela barriga, eu fazia enxoval, na época a empresa que eu trabalhava era muito flexível, então, não estava legal, eu ia para casa. Hoje eu não tô bem, eu não vou. Eles me paparicavam o tempo inteiro, então era muito gostoso. E do Pedro foi um caos, assim. Foi uma gestação caótica. A Marcela também foi uma gestação tranquila, só que foi uma gestação tranquila em relação, assim, a vida familiar, né? Então, tudo ótimo, tudo ok. Só que eu estava no último ano da faculdade, no último semestre da faculdade, quando ela nasceu, então foi um corre geral, porque eu queria estar formada quando ela nascesse. Ela nasceu com 37 semanas, então nasceu um pouquinho antes de eu concluir ali, mas deu tudo certo, deu tudo bonitinho. Então, na Marcela só teve esse corre, mas emocional não, do Pedro sim, foi o mais forte, de bagunça emocional. E aí eu percebo que a Marcela, que tem essa questão hoje que eu falo, de muito permissiva, todo mundo é bonzinho, porque foi tudo muito legal. Tipo assim, o pai dela sempre me deu muito apoio, assim, é um paizão, assim. Então, ele me ajuda com todas as atividades. Tem que levar na escola, tem que levar ali, tem que buscar, tem que ir no médico, tem que... Tudo ele me ajuda. Se eu não puder, ele faz. E não tem reclamação quanto a isso. E a gente divide todos os cuidados mesmo, todos mesmo. Então, às vezes eu tô muito cansada, ou às vezes eu tô... vou levar a Marcela para dar uma passeadinha na pracinha. Eu vou não sei aonde. Não, fica aí, descansa que eu cuido dela aqui. Então, é muito tranquilo, tudo é muito tranquilo. E ter suporte faz muita diferença na maternidade, meninas. Ter suporte é fundamental. Mas assim, né, a gente tem que lembrar da realidade, né, Denise, que nem todo mundo tem esse Suporte. parceiro, esse suporte, né? Então, assim, o que fazer, né? O que fazer com isso? Não, porque eu falei isso, quando eu digo assim, é fundamental para que a gente se sinta bem, porque às vezes a gente não tá legal, tá ali se escabelando e nos culpando porque a gente não tá dando conta. De repente eu me expressei mal, mas é nesse sentido. Às vezes a gente não tá legal, não tá bem, mas a culpa não é só nossa. Então a gente não pode se culpar o tempo todo, se cobrar o tempo todo. A gente tem que entender que às vezes a gente só tá sobrecarregado. Nós estamos sobrecarregadas. Sempre. Muito obrigada, Denise, por compartilhar esse teu relato assim, de parto, né? Dessa vivência tua no hospital, porque
a tendência de quando a gente faz encontros de maternidade é falar sobre a parte legal, né? Ninguém fala dos perrengues da maternidade, né? Então, acho que é importante falar sobre isso, de que nem sempre é tudo tão lindo, né? Às vezes dá problemas, às vezes há sempre problemas, né? Às vezes a criança chora muito, às vezes a criança não dorme nunca, né? Eu não tive, o Joaquim não teve cólica, mas tem casos de crianças que choram um tempo inteiro, meses, né? Eu tive que ele não dormia, né? Ele mamava muito, então eu vim de muitas noites sem dormir. Então a gente dá uma bugada, né? A gente fica muito exausta, a gente surta, a gente briga, a gente grita, a gente chora, É, né? E eu queria fazer uma indicação de um livro. Esse livro aqui, para quem está gestando, quem está vivendo o puerpério, é um livro muito legal. 60 Dias de Neblina. Esse livro me salvou muitas vezes, porque ele tem alguns recursos, assim, de quando tu tá muito cansada. É uma leitura muito leve, assim, então eu lia à noite sempre, quando dava tempo. É uma leitura muito leve, assim, é um livro que eu super indico para quem tá passando por isso, porque são 60 dias de neblina mesmo, né? Tu não sabe o que vai acontecer no outro dia, tu não consegue ver um dia melhor, né? Mas o dia melhor sempre chega, né? Mas é importante a gente ter esse respaldo. porque o que acontece? Quando a gente está muito sobrecarregada, a gente fica muito raivosa, muito irritada, a gente perde a paciência. Normal. Normal a gente se sentir assim, é normal. Só que aí acontece o julgamento, né? Porque daí o que acontece? Normalmente a gente acaba escutando de quem está em torno de nós que recebe esse bombardeio aí de irritação. Ah, tu tá chata, tu tá insuportável. É isso que a gente escuta. Tu tá chato, tu tá insuportável, ninguém mais te aguenta. Mas se estar na tua pele, ninguém tá. Uhum. E o apoio, às vezes, tu também não tem. Então é muito fácil tu julgar. Mas o estar irritado eu acho que é a primeira coisa que acontece quando a gente tá nessa sobrecarga aí da maternidade. Hoje a gente está falando assim aleatoriamente sobre vários assuntos, né? Mas a gente vai ter um encontro para falar somente sobre isso, assim, sobre o baby blues, sobre a depressão pós-parto, sobre esse sentimento de tristeza, sobre essa oscilação de sentimentos. Eu vou para raiva, eu vou para tristeza, eu vou para alegria, eu vou para tristeza de novo. A gente vai ter um momento para falar só sobre isso, porque eu acho que é muito importante, né? Durante a minha gestação, eu tive o baby blues. Eu me sentia triste, o tempo inteiro triste. Eu tinha uma tristeza, assim, que eu não sabia de onde que vinha aquela tristeza. Eu tinha um filho saudável, eu tinha uma casa, eu estava alimentada, mas eu tinha uma tristeza. Então, assim, é importante, né, ter a terapia para poder sinalizar isso, para poder ter esse apoio. Mas é importante a gente falar disso para as pessoas entender que às vezes isso acontece, que é normal sentir esses sentimentos, mas quando ele se intensifica demais, a gente precisa se antenar, né? O que é isso, né? Porque tem impacto pro resto da tua vida, né? Então é importante que eu li um dia aqui no Instagram que a gente nunca esquece quem esteve do nosso lado no pós-parto. A gente nunca esquece o que é dito no pós-parto, porque é o momento que tu tá mais frágil, que tu tá mais vulnerável, né? E tu sabe quem tá ali pra segurar a tua mão e quem não tá. Então, a gente precisa se antenar para isso, assim, quem é que vai estar do meu lado? Quem é que vai me dar esse apoio, né? De não ficar sozinha, se isolar, porque não é o ideal. Tem a sua terapia, tem os profissionais, mas também tem pessoas que tu gosta, que tu tem afinidade. E o mais importante, né, mulherada, é ter um momento seu, né? É fazer algo por si como mulher, né? Uma das perguntas aqui da caixinha a pergunta foi diretamente para mim. Em quanto tempo tu conseguiu te olhar no espelho e se reconhecer como mulher? Quanto tempo demorou? Aqui eu tô há 6 meses com o bebê e não me reconheço. Eu posso dizer com propriedade, Joaquim tem 1 ano e 3 meses e hoje eu consigo me olhar no espelho e falar assim, ó, é a Jéssica que tá aqui. Mas eu demorei muito para que eu me identificasse, porque eu não me identificava, porque meu corpo modificou, meu rosto modificou, eu emagreci um monte no pós-parto. Então, assim, eu não me reconhecia.
muito tempo. E hoje, sim, hoje eu me reconheço, hoje eu gosto de mim, né? Não que a minha autoestima tá nas alturas, mas eu tô buscando ela, né? Mas tem que ter um respeito com o teu tempo, né? Com o teu processo. Eu acredito que esse reconhecer aconteça com todas as mulheres, porque é um momento. Bom, já começa na gestação, que é o momento onde tu direciona todo o teu cuidado, né, para aquele bebê, e o teu corpo muda muito durante a gestação. Ele não volta a ser o que ele era antes e nunca mais ele vai voltar. Então, às vezes a gente idealiza isso, porque as mulheres idealizam o corpo, o pós-parto, o filho. A gente vai falar sobre tudo isso depois, né? Vamos, a gente tem muito assunto, né, pela frente. Então, eu idealizar. E nunca mais vai ser. E aí eu vejo assim, ó, tem uma coisa que é muito séria. Casualmente, hoje no meu consultório, eu não sobre o corpo, mas, né, mais ou menos isso, as pessoas acabam tendo como referência essas influencers famosas. E aí surgiu YouTube. Virgínia. Não, a Virgínia. Mas se eu quero igual a Virgínia, assim, né? Quando eu tiver um marido e uma vida igual a da Virgínia. Bom, amor, peraí. A gente não pode. A saída. A questão dela era financeira daí, né? Mas vamos pensar no corpo agora. Ela teve 3 filhos, ela não tem uma barriguinha hoje, gente. A gente não pode se comparar, não dá. Não dá, porque senão a gente vai sofrer muito mais. A vida real não é isso. Mas aí a gente tem que lembrar pra gente não poder cair na areia movediça de que a gente tem a tendência a fazer comparação, né? E quando a gente se reúne com mães, vem sempre a comparação. O teu dormiu na cama, o meu não. O meu não come. O meu não come. O teu fazia. Mas o meu faz. E aí tu sempre te sente frustrado. Mas eu voltei pra atividade física com ele com 1 mês. Mas eu então, quem tem 1 ano, eu não voltei para atividade física até agora, não sei se eu vou voltar. Não dá tempo, gente, não dá tempo. Às vezes não dá tempo. E a gente precisa entender a nossa realidade, a nossa demanda. E cada um tem a sua vida, a sua realidade. A comparação vai vir sempre, né? E aí eu volto a dizer para segurança, né? O que tu acredita? O que é importante para ti, né? Aqui teve uma pergunta assim, agora falando sobre comparação, né? Cama compartilhada, até quando é aceitável? Denise, até quando é aceitável a cama compartilhada? Então, nós profissionais vamos dizer assim, gente, não dá para compartilhar a cama com o filho, mas na vida real não é assim. Porque, vamos imaginar, bom, vou falar de novo do Pedro, né? Porque a Isadora e o Lucas eu fiz tudo muito certinho. Eles tinham o berço, que ficaram um pouco no meu quarto, mas sempre dormiram no berço. Depois eles migraram para o quarto deles ali em torno de 1 ano e tudo bem, eles são muito tranquilos. O Pedro não. O Pedro chorava o tempo inteiro, dia e noite, sem parar. Gente, até os 4 anos de idade, o Pedro só chorava. E ele dormia comigo. Sim, ele dormia comigo, porque daí eu conseguia acalmar e eu conseguia dormir, porque eu também estava exausta. Eu precisava descansar, eu precisava dormir. E aí, quando é que eu só dormia se ele dormisse. E ele só dormia na minha cama, então vamos dormir aqui, tá tudo certo. Bota aqui, dá um amor, vamos dormir. Tudo bem. Ele tinha uns 5 anos de idade quando ele passou a dormir no quarto dele, assim, com, né, muitas técnicas, muito jeitinho. Muitos momentos eu ia deitar com ele e acabava dormindo com ele no quarto dele. Acordava eu de madrugada podre, de cansada. Então, e a Marcela até hoje, não, ela não compartilha a cama totalmente comigo hoje. Eu coloco ela na cama dela, mas todas as noites ela acorda lá do quarto dela, ela vem e e aí eu penso sempre assim, ó, que esse momento vai passar. Ela não vai dormir comigo sempre. Ela não vai me procurar sempre. A gente sabe que de repente não é a maneira mais correta, mas vai passar, tudo isso vai passar. Eu lembro de uma vez que eu atendi uma mãe, né? Eu estava fazendo uma entrevista com a mãe e dentro da anamnese tinha a pergunta assim, seu filho dorme no quarto sozinho, dorme acompanhado? E aí ela disse assim, ele dorme comigo.
Ele já tinha 5 ou 6 anos. Ele dorme comigo. E aí eu perguntei pra ela. E aí eu ia perguntar pra ela se era um problema. E antes de eu perguntar, ela foi se defender. E assim, ó, antes que tu fale qualquer coisa, ele não vai sair do meu quarto, ele vai ficar comigo. Pra mim, meu marido é tranquilo. Eu e meu marido, nós somos criativos, então nossa vida sexual acontece fora desse quarto. E ele vai continuar dormindo na cama com a gente até quando a gente quiser. Minha cama é enorme e ele vai ficar. Quando ela falou aquilo, eu achei sensacional a resposta dela. E aí eu fui me justificar, dizendo que eu não ia falar isso. Eu só ia perguntar se era do interesse dela, com a terapia, fazer com que ele migrasse pro quarto dele. E aí, assim, depois que ela trouxe essa fala, eu fiquei pensando muito sobre como que os animais ficam com seus filhotes, não é junto? Então, assim, qual o problema de ter a cama compartilhada? Desde que seja confortável para a família, né? A família, eu digo o casal, né? Que o casal não se perca enquanto casal, que continue a cama compartilhada. Tem que ser legal para quem está na casa. Agora, se existe a cama compartilhada e gera um outro estresse, bom, daí é uma outra história. Mas se para a família tá tranquilo a cama compartilhada, não vai ser eu que vou te dizer, tira da cama porque não é saudável. A gente sabe que para o desenvolvimento da criança é importante que ele tenha a sua privacidade, que ele tenha o seu espaço, né? É importante para a criança. Mas também é importante dormir com o pai e com a mãe. A Denise está contando da filha dela. Tem o quarto dela, tem as coisas dela, mas ela vai dormir com a mãe porque ela quer. E vai passar, né? São fases que a gente passa e a criança vai chegar um momento que não vai querer mais dormir com a mãe, né? Então, até quando é aceitável, até quando for bom para ti. Essa é Exatamente. Claro que aí a gente sempre vai estabelecendo justamente isso que tu falou, lá em casa também sempre acontece, que, né, a gente sempre tem muitos cuidados, então, como a gente sabe que a Marcela sempre vai para o nosso quarto de madrugada, ela sempre vai para o nosso quarto de madrugada, ou às 3, ou às 4, ou às 5, ela sempre aparece, então a gente sempre dorme de pijama, a gente tem sempre muito cuidado, mas a gente sempre teve. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Lembrar de tudo isso, cercar tudo isso e se adequar a esse momento. Porque eles, né, daqui a pouco não vai mais querer dormir comigo. Tá? E aí eu vou querer dormir com ela. Ah, Snape. Os filhos crescem, gente. A gente pensa assim, não vou sentir saudade disso. Mentira. Nem tudo a gente sente saudade, mas a gente sente. Mas a gente sente saudade. Coisa boa quando eles são pequenininhos. Quando eles estão ali na nossa volta, querendo colo. Daqui a pouco eles não querem mais colo, eles vão ter a própria vida. Eu vejo pela Isa hoje, que não mora mais comigo, meu bebê. Não mora mais comigo. E aí a gente se fala todos os dias pelo WhatsApp, mas é aquela coisa. A preocupação, né? A gente tá sempre preocupado. a culpa, ela vai estar sempre com a mãe, né? Sempre. A culpa vai estar contigo. A culpa vai estar contigo por tu fazer demais ou por tu fazer de menos, né? A culpa faz parte. Ela é uma bagagem da mãe já, tá na mochilinha ali, não vai mudar. Mais uma das perguntas aqui. Voltar ao trabalho. E agora? Acabou minha licença maternidade e eu tenho que voltar a trabalhar. E aí? Faz o quê? Essa parte é muito difícil e eu acho que a gente vai fazer o seguinte. A gente pode deixar para o próximo encontro. Tá. Vamos fazer então uma live só sobre carreiras, né? Como conciliar a carreira com a maternidade. Acho que é importante ter uma temática sobre isso. Eu sei que a gente está chegando ao fim aqui, mas eu preciso responder essa pergunta aqui, Denise, e essa eu acho que tem que ser tu para responder, tá? Estou com 37 semanas. Como dar atenção ao irmão mais velho? Como ter paciência com esse irmão mais velho? Quando o bebê nascer, medo de dar atenção para um e esquecer do outro. Como que faz? Bom, como é que a gente faz esse momento? Primeiro que eles vão ficar com ciúmes. E aí, eu não sei que idade tem esse irmão mais novo, mas a criança às vezes não sabe externalizar, não sabe expressar direito o que ela está sentindo e acaba expressando isso de uma maneira distorcida, assim, raivosa, ou batendo, ou mordendo, ou chutando, ou xingando, ofendendo. Então, acolher essa criança. Dedicar um momento, aproveitar que o bebê ainda não nasceu e dedicar um momento do teu dia, da tua semana para esse filho. Convidar ele para ir no supermercado contigo, para ir na pracinha, levar ele para fazer coisas juntos. Sabe?
armazenar memórias. Vamos no shopping, vamos assistir um filme juntos, vamos olhar um filminho e comer uma pipoquinha. Vamos na pracinha, vamos passear juntos, vamos estar juntos, dar colo, dar carinho. E aí, inserindo esse filho para essa chegada. E aí, quando o bebê nascer, é muito importante trazer esse filho mais novo, esse filho mais velho, para te ajudar nesses cuidados. Deita aqui com a mãe. Eu sempre fiz isso com meus filhos. Isso não vai impedir que eles briguem, tá, gente? Só para deixar claro. Vem pra cá com a gente, né? Vamos ficar aqui juntinhos. Me ajuda aqui com o banhinho, me alcança a roupa, me alcança o sabonete, passa o perfuminho, penteia o cabelo. Sabe? Pequenas coisas para aquele irmão estar próximo, para vincular. Isso é muito importante. Muito importante. Não sei se respondia exatamente como vocês gostariam, mas eu vejo que é esse o caminho, tá? E claro que a gente às vezes está sem paciência, eu sempre vou dizer isso. Gente, eu sei que é difícil, mas tem que redobrar a paciência. Como é que eu sempre digo assim, ó, cheirem o filho de vocês, abracem, quando você estiver muito perdendo a paciência, assim, tipo, meu Deus, eu não aguento mais, abraça e cheira, porque aí tu vai estar treinando a tua respiração também. Cheira esse filho, vê a importância que ele tem na tua vida. Um dos recursos que funcionou aqui pra mim, quando eu perdi a paciência, porque eu vinha de noite sem dormir, né? E a privação de sono a gente sabe que é um caos. Fica de pé descalço no piso gelado e te concentra no piso gelado. Aí quando o teu pensamento voltar para aquilo, aí tu respira, aí volta pro que tem que fazer, né? Eu não tenho outro filho, né? Não sei como é que é ter 2 filhos, mas é um recurso para te ajudar a respirar, né? Porque tu falar para uma pessoa que tá sem paciência, respira, é a mesma coisa que chamar um dragão, não vai dar certo. Eu digo Quando alguém tá irritado, calma, fica pior. Isso. Tenha calma. Calma é um tá. Não dá, gente. Eu tô aqui esganando esse, a minha vontade de esganar ele. Jéssiquinha, me desculpa, mas eu vou precisar encerrar, meninas, que eu tô com um paciente aqui me esperando. Então, foi um prazer, adorei. Semana que vem espero encontrá-las novamente nesse mesmo bate-local, bate-horário. Muito obrigada por por tudo que tu agregou aqui no nosso espaço, na nossa live. Hoje foi a primeira, nosso pontapé inicial, né? Então tudo por aqui é muita novidade. A gente já tem um tema para a próxima live, que é a sexualidade. Existe vida sexual depois dos filhos? Esse é o nosso tema. A nossa convidada especial é a Donilda, né? Nossa amiga do coração, psicóloga, especialista na área da sexualidade. Então, ela vem com uma carga muito legal. Eu recebi muitas perguntas sobre libido, sobre falta de libido, esqueci do meu marido, meu filho veio e agora eu esqueci do meu marido, não amo mais meu marido. Não é uma questão de amar ou não amar, ou de desejar ou não desejar. Acontece que quando tu tem um filho, libera o hormônio da ocitocina, onde tu ama demais aquela criança e tu não consegue pensar em outro sentimento sem ser aquele amor. Então, a gente tem que fazer um exercício do resgate do desejo, né? É o olhar, né, para si como mulher. Então, nossa próxima live vai ser sobre essa temática, né? Sobre a sexualidade materna, né? Que mães também fazem sexo, né? Mães também têm vida sexual ativa. Mas eu tô gestando, eu posso ter vida sexual? Tema da nossa próxima live. Então, até na semana que vem, eu vou colocar a caixinha ali, por sexta, sábado, eu coloco uma caixinha para colocar dúvidas sobre essa temática. Então, assim, tem um monte de outras perguntas aqui que a gente não conseguiu responder, né, Denise? Porque é muita coisa, é muito assunto, né? Acho que a maternidade a gente pode ficar aqui horas e horas falando sem parar, que tem muito assunto, mas o ideal, né, o que era para essa live era o abraço, né? É falar que é difícil, mas que a gente pode criar recursos para passar por isso, né? Então, Denise, eu só tenho que te agradecer por abraçar, por ser parceira desse meu projeto, né? Dessa idealização que eu tive, porque eu tô aqui longe, eu não tenho rede de apoio, né? Eu e meu marido, então ele passa o dia trabalhando e eu fico sozinha na maior parte do tempo. Então,
Me vi em situações muito desafiadoras por muitas vezes, e eu imagino que muitas mães passam por isso. Então, a ideia desse projeto é realmente acolher as mães sem julgamento. Então, quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui com a gente, todas as minhas amigas do coração, até a professora Marisa, né, que tem um lugar especial aqui. Então, quero agradecer a todos vocês que estão aqui, né, que se fizeram presente, e espero vocês, então, na próxima live. Denise, muito obrigada, um beijo, vai lá trabalhar. E para vocês, né, um abraço à nossa maternidade, que seja um momento leve. Não é fácil, não é, mas não é impossível, né? E acredito que com apoio, né, a gente vai. Então, por indicação de livro, eu indico esse livro aqui, 60 Dias de Neblina e O Poder do Apego, livros sensacionais que me ajudaram muito. E com o tempo eu vou indicando outros livros aí, quem sabe a gente faz até um grupo de livros, né? Um grupo de leitura. Por que não, né? Acho que o mundo é das possibilidades. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguém quer falar alguma coisa. Vou deixar aqui um tempinho aí para vocês me falar alguma coisa, se foi legal, se não foi, se era isso. Com a troca de temperatura, meu nariz tá aqui. Então, desculpa por isso. Arrasaram, gurias. Lindo projeto. Obrigada pelo transbordo de vocês. Tá? Obrigada. Evelyn também tem um projeto aí muito legal, né? Que tá aí nascendo. Então tá. Se alguém tiver aí alguma pergunta, tô aí. Não? Então tá. Então acho que eu vou encerrar aqui. Não vou me estender muito. Muito obrigada, então. Vejo vocês na terça-feira que vem, às 2 horas. Faz o teu mate. Vem comigo. E é isso. Muito obrigada. Um beijo. Fiquem com Deus. Se cuidem.